Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Danusa Machado, psicóloga e trader. Então, como eu sempre gosto, né, de começar o programa agradecendo, né, a presença de vocês, falando um pouco da importância do nosso bate-papo nessas segundas-feiras, né? Como vocês sabem, quem me acompanha já há um tempo sabe que eu sou formada em psicologia, já estou um determinado tempo no mercado e até acabei conheci o Charles, né, há um tempo, e ele me chamou para fazer essa parte do psicológico, né, aqui no programa dele, falar um pouco dessa parte emocional. E tem sido uma coisa bastante interessante, porque eu tenho conseguido aprender muito com vocês nesse tempo todo, tenho conseguido compartilhar informações, né? Como as pessoas que já estavam no mercado antes de mim, eles sempre falavam que o fator psicológico, o fator emocional é extremamente importante, e hoje a gente sabe que né? Quem opera sabe o quanto é importante hoje o aspecto emocional. E assim, eu gosto de salientar, né? Eu vou sempre procurar falar sobre isso para que não gere dúvidas, né? Então, o meu objetivo aqui eu não sou analista, não sou agente autônomo de investimento, não posso operar, quer dizer, eu posso operar, mas eu não posso mostrar as minhas operações, né? O que um analista faz, né? Que é agente autônomo de investimento. A minha parte realmente é tratar o lado emocional do trading, falar um pouco dos aspectos comportamentais. Até porque, como eu vivo, né, com vocês, assim, eu me formei em psicologia e vivo esse lado de trading, né, trader, resolvi ser trader uma certa época da minha vida, então eu consigo visualizar quais são o que realmente faz toda a diferença quando a gente tem um controle emocional, né? E hoje eu vou falar com vocês de um assunto meio que um puxãozinho de orelha, né? Eu fiquei pensando em algumas questões, né? Sobre a importância da nossa atenção, da nossa concentração no nosso trabalho, né? Eu fico até me perguntando, porque agora a gente está vivendo dias bastante difíceis, né, para todo mundo. Nós temos que ficar em casa, né? Estamos tendo que ficar em casa. Para nós que somos traders, não mudou muita coisa porque nós já trabalhávamos em casa, né? Mas eu acredito que algumas pessoas tenham tido que se adaptar com o fato da família toda estar em casa, né? E uma vez eu estava vendo um programa que eu gosto muito daquele Porta dos Fundos, né? Então, alguns humores deles, né? Nem todos, mas assim, outro dia eu estava vendo um que o rapaz, ele era escritor. E assim, a pessoa que é escritor, eles têm que produzir, né? E ele trabalha em casa. Só que aí vinha o rapaz da internet primeiro, para colocar o fio lá e ficava atrapalhando ele. Depois vinha a esposa perguntando sobre o cachorro ou fazendo qualquer outra coisa. E ele, assim, na hora que ele tava no pensamento, aí vinha um e interrompia. E aquilo eu achei engraçado, por quê? Porque é um pouco do que a gente vive, né? Assim, quem não mora sozinho ou quem tá com a família dentro de casa por conta de tudo isso que está acontecendo, a pessoa às vezes é difícil as pessoas entenderem que a gente está trabalhando, né? Mesmo na frente do computador ali, a gente está trabalhando, a gente só não está fora, né? Então, às vezes, as pessoas não conseguem entender bem isso. E aí, talvez nós tenhamos que nos adaptar, né? Que em função disso, né, de ter muita gente, além, é claro, de que mesmo que nós não estejamos, né, fora, numa situação diferente do que é o nosso dia a dia de trabalho, ainda tem todo o fator realmente externo, né, que nos afeta também, né? Então é muito engraçado. Então a gente tem que fazer um esforço danado, né, para as pessoas compreenderem, entender que a gente está sim trabalhando, né, que a gente tem que ter um tempinho ali. Muitas vezes a gente não pode nem ser interrompido, né? Mas então vamos lá, né? O que eu trouxe hoje
para a gente conversar um pouquinho, né? Agora que vocês já sabem a diferença do psicólogo com o agente autônomo de investimento, não que um psicólogo não possa ser, mas no meu caso eu não sou agente autônomo de investimento, sou trader e psicóloga, tá? Bom, alguém conhece essa pessoa? Né? É o Herbert Simon, né, o nome dele. Por que eu trouxe ele hoje? Olha só, ele é um cientista, psicólogo, que ele sugeriu, né, que nós, seres humanos, nós não somos necessariamente irracionais, né? Ele fala assim que não necessariamente a gente é irracional, mas que nós temos uma racionalidade limitada. Ou seja, né, nós somos racionais, nós pensamos. O que são seres racionais? Né? Nós somos seres pensantes, né? Seres que tomam decisões. E para a gente tomar decisões, a gente pensa. Então, ele diz assim que a nossa racionalidade, ela está limitada. Que a gente só é racional dentro de um certo limite. Quando a gente não precisa fazer, quando a gente tem a possibilidade de fazer menos esforço, a gente faz. Será que isso está coincidindo com alguma coisa? Parece muito provável, né? Então, assim, ele fala, né? O que ele chamou? Ele chamou isso de satisficing, que quando nós calculamos, né, que nesse satisficing nós calculamos de maneira cuidadosa dentro de um universo de opções, né, a nossa decisão, a tomada de decisão, a gente calcula de maneira cuidadosa dentro de um universo de opções, onde o mais importante é que a gente minimiza, né, as perdas, né, e maximiza os ganhos, minimiza a dor e maximiza o prazer, né? Assim, quando ele diz que, nesse caso eu coloquei satisfatório porque é o que a gente toma a decisão de uma maneira satisfatória. E daí o que ele traz um pouco mais? Ele traz a questão de que se eu analiso, né, quando a gente analisa todas as possibilidades e toma a decisão, ele acredita, né, que de acordo com a teoria, com as experiências dele, ele acredita que nós não vamos além, a gente vai até um determinado limite, né? É como se ele dissesse assim, nós seres humanos, nós somos preguiçosos, né? Então é essa teoria, ele denominou de teoria satisficing, e teoria da satisfação, né? Então vamos entender o que é isso, como funciona isso, né? Que é o processo de tomada de decisão. Então, assim, para o processo de tomada de decisão, a gente tem que considerar alguns fatores, não é verdade? Assim, quando a gente está trabalhando ali no nosso computador, na frente da tela, no gráfico, a gente leva em consideração uma série de coisas, mas de forma muito rápida, que a gente nem sabe que está levando em consideração tudo aquilo para tomar uma decisão. Então, assim, a gente vai considerar todas as alternativas possíveis, né? Quando a gente vai tomar uma decisão de clicar ou não, de vender ou não, de comprar ou não, né? De sair da posição ou não, né? De levar o trade um pouco mais adiante ou não. E assim, então a gente analisa, a gente considera todas as alternativas disponíveis, nós usamos a quantidade máxima de informações para a gente tomar determinada decisão, nós ponderamos os custos, os riscos versus os benefícios da nossa ação e ainda por cima nós calculamos as probabilidades de resultados adversos. Bom, isso é na teoria, não é verdade? Isso é na teoria. Então, na teoria, o processo de tomada de decisão, ele deveria englobar todos esses fatores. Então, isso na teoria. Só que, no entanto, os estudos dizem outra coisa. Olha só. Um tomador de decisão poderá ajustar ao nível mínimo considerado adequado para satisfação, né? Se achar desconfortavelmente alto
de opções. O que isso quer dizer, Danusa? Isso quer dizer o seguinte, que nós, como seres humanos, nós temos a tendência de buscar conseguir o máximo com o mínimo de esforço. Se por um lado a gente busca minimizar a dor, né, e potencializar o prazer, por outro, a gente quer conseguir o máximo com o mínimo de esforço possível, né? E aí me vem a seguinte questão: será que nós, de fato, né, quando a gente vê uma série de interrogações ali no mercado financeiro, pô, hoje eu tomei um stop, mas hoje eu quebrei a banca, a corretora acabou comigo, né? Então, assim, será que de fato, para eu me formar trading, eu realmente analisei todas as possibilidades com relação a estudos? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Que talvez por questão de incômodo eu não tenha estudado o necessário ou me dedicado o suficiente para ser trader. Vocês estão entendendo, pessoal, o que eu tô querendo dizer? Então, quando eu falei no começo, né, que hoje nós teríamos um pequeno puxão de orelha, é que assim, vamos dar um exemplo aqui, tá? Quando você diz, né, isso que você, né, a gente, com um pouquinho a gente já quer sair da operação e a gente alonga o prejuízo. Vamos pensar na seguinte situação. Aqui nós temos pessoas, vamos supor, que são especialistas em alguma coisa. Sei lá, pode ser um advogado, ou uma pessoa, um eletricista, ou um vidraceiro, eu não sei, alguma especialidade. E para eu adquirir determinada especialidade, eu precisei estudar, não é verdade? Eu precisei treinar, eu precisei me esforçar. Eu vou pegar como exemplo fazer uma faculdade, né? Ou um curso técnico, ou aprender qualquer outro labore, qualquer outro trabalho, tá? Não é simples, né? Não é fácil, porque vai exigir um esforço da gente, vai exigir determinação, vai exigir disciplina, vai exigir com que o local onde eu estou me formando vai cobrar de mim. Eu preciso ter um mínimo de desempenho em determinada tarefa para que eu possa executar aquela atividade. E se eu não tiver um bom desempenho, eu não serei contratada, né? Vamos supor que eu vá trabalhar numa empresa, ou se eu sou prestador de serviço, ou se eu vendo um produto, os meus clientes, eles não comprarão o meu produto, eles não comprarão o meu serviço, se eu não for boa, se eu não mostrar que sou boa naquela atividade. E aí o que eu tô querendo dizer é que assim, para tudo, né, na vida, a gente acaba tendo que fazer esse esforço quando a gente está sendo avaliado, né? Então, o que esse teórico está querendo dizer pra gente é o seguinte, que se não tem ninguém ali pegando no meu pé, ou me avaliando, ou analisando o meu desempenho, a minha tendência vai ser que eu vou tentar conseguir o máximo com o mínimo de esforço, né? Então, assim, a minha decisão, ela vai ser sempre num nível satisfatório. Vocês estão entendendo, pessoal, o que eu tô querendo dizer? Tá claro para vocês? Então, assim, nós traders, nós temos que sair dessa média, né? Vamos falar assim, da média, do que a maioria, né? Do que todos nós fazemos, né? Uma vez, em várias situações da nossa vida a gente faz isso. Só que para eu ser um bom profissional, um bom trader, eu tenho que sair dessa, vamos chamar de zona de conforto, né? Que é eu buscar resultados satisfatórios. Não convém. O mercado não é para quem quer resultados satisfatórios. O mercado é para quem de fato vai buscar
se desenvolver, vai buscar aprender, vai buscar se estabelecer. É para quem vai fazer a diferença. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá fazendo sentido isso para vocês? E muitas pessoas, elas fazem uma propaganda bastante enganosa do que é ser trader, né? Do que é fazer parte do mercado financeiro, do que é de fato ser um profissional do mercado financeiro. Então, muitas das vezes as pessoas entram enganadas, né? Achando que é fácil mesmo, né? E aí, como o colega disse lá pra gente, puxa, eu já tô há 1 ano e não consigo consistência. Calma. Para você, por exemplo, sei lá, ser um dentista, você tem que fazer pelo menos 5 anos de faculdade, tem que estudar pelo menos 5 anos. 5 anos. Quando eu fiz a minha faculdade para ser psicóloga, eu tive que estudar no mínimo 5 anos, depois a pós-graduação e depois... E assim, quando a gente sai da faculdade, de verdade, eu falo, eu não sei nada. Eu fiquei lá 5 anos e não sei nada. Então você vai conseguindo a consistência, né, também na sua vida profissional com o tempo. Então tenham paciência, não é de uma hora para outra, né? A gente vai conseguir, mas vai precisar de esforço, de dedicação, de empenho. Não pode ser um resultado satisfatório. Vocês estão entendendo o que é satisfatório? Gente, não é assim, ó, não desistir e continuar fazendo as mesmas coisas que vocês estão fazendo. É não desistir e correr atrás de estudar, de fazer a diferença, de engolir gráficos, de ler livros, de obter conteúdos, né? Então, sair do satisfatório, né? Porque sair do satisfatório exige esforço, e muito esforço, né? E muitas vezes a gente não está disposto a pagar o preço do esforço, né? Eu acho assim que muitas das vezes eu vejo, né, algumas reclamações, né, as pessoas bastante chateadas, revoltadas. Aí eu acho que a gente deveria fazer essa reflexão. Será realmente que eu dei o meu máximo para isso? Que eu estou no satisfatório? Será que eu ainda estou no satisfatório? E eu acho que o interessante é a gente pensar sempre nisso. Ó, eu estou no satisfatório, então eu vou atrás de mais conhecimento, vou atrás de me desenvolver mais, né? Então, assim, quando a gente vai tomar uma decisão no mercado financeiro, né? Quando a gente vai colocar a nossa estratégia ali em prática, o nosso setup, né? Então, muitas vezes, a gente está embasado nesses níveis, né? Nesse mínimo considerado, né? Que é o que está escrito ali. A gente está embasado nesse mínimo, no mínimo considerado necessário. Sabe por quê? Porque é desconfortável eu buscar por mais opções, ter uma alta quantia de informações para que eu possa tomar a minha decisão de uma maneira melhor. Não se satisfazer com a sua inconsistência, porque se está inconsistente, né? Assim, é claro que cada um tem um motivo, cada um tem uma história, cada realidade é uma realidade. Mas pense nisso, né? Porque se um estudioso diz que a nossa tendência, né, é tomar decisões que se ajustam ao nível do satisfatório, né? Porque existem muito mais possibilidades que eu poderia tomar decisões melhores, então é verdade, né? Então quem sabe eu ainda não estou nesse nível do satisfatório, né? E eu tenho que me dedicar mais, né? Saber qual é o problema não é o suficiente. Então eu vou atrás do quê? De resolver este problema. Como eu posso resolver o meu problema? Né? Se você já sabe qual é o seu problema, você tem que ir atrás de soluções para o seu problema, né? Que a gente tem que ser muito autodidata, não é verdade? Porque assim, muitas das coisas que a gente aprende é por conta,
né? Então a gente vai buscar uma informação aqui, busca outra ali, vai fazer um curso aqui, vai fazer um curso ali, e a gente tem que estudar, e muito, né? Outro dia eu estava vendo uma estatística, né, que mais de 50%, né, das pessoas da Bolsa, né, aqui, né, de São Paulo, do Brasil, são gringos, né? Então, assim, eu, claro, de forma nenhuma eu desmereço meu país, assim, eu não gosto disso, mas eu acho, assim, que eles vêm muito mais preparados, né? Então, olha com quem que a gente está disputando o nosso ganha-pão do dia a dia, né? Então, eu tenho que me preparar também, eu tenho que estudar, né? Existe essa possibilidade, ela está aí. Então, já que eu resolvi, né, assumir isso como profissão, então eu tenho que me dedicar, eu tenho que fazer o melhor do meu trabalho,